Esse é o episódio 67 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory aqui em São Paulo. E hoje eu recebo o Daniel Bergamasco, que é diretor de conteúdo da GQ Brasil. Daniel, obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Obrigado, bom te conhecer pessoalmente, depois de tanta conversa, prazer estar aqui. Daniel, eu tava lembrando aqui que faz 2 anos que a gente gravou o episódio 13 do podcast, né, no auge da pandemia, outubro de 2010. E na época você estava lançando o livro Da Ideia ao Bilhão, né, contando a história dos primeiros unicórnios do Brasil, nas startups com valor de mais de $1 bilhão, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu para a gente fazer essa atualização, né? Então eu lembro que logo depois que eu gravei, eu recebi um livro da Ideia ao Bilhão assinado e hoje você chegou aqui no estúdio trazendo o Brad Pitt aqui para mim, né? Então assim, hoje você é diretor de conteúdo da GQ, que é talvez a principal publicação em tese para o público masculino. Eu não sei como funciona hoje, né? Toda essa questão de editoria. Como que foi toda essa transição ao longo da pandemia, né? Não vou falar de carreira que é a mesma carreira, mas uma mudança bem grande, né? É uma mudança grande e nem tanto ao mesmo tempo, porque eu trabalho na imprensa aqui em São Paulo já faz quase 20 anos que eu cheguei aqui. Então foram 7 anos de Folha de São Paulo, mais 9 anos entre a Veja São Paulo e a Veja. Nos últimos anos da Abril, eu fui head de conteúdo digital da revista Veja. E saindo de lá, depois de um tempo nessa área mais tecnológica, olhando para a inovação, né, para conteúdo digital, fui fazer um MBA em inovação, e aí fui conhecer a inovação do mundo, o Vale do Silício, etc. E via em paralelo que tinha uma inovação brasileira aqui, triunfando, né, empresas dando muito certo, como Nubank, iFood, Arco Educação, Stone e outras empresas que estavam prosperando. E aí eu tenho uma coisa assim do formato, né? Eu queria contar aquela história direito. E aquela história não era uma matéria de site, não era uma matéria de revista, era um livro. E aí eu me desliguei da empresa para poder me aprofundar nesse livro e poder contar essa história. Mas o dia a dia era muito parecido do que eu fiz ali. Eu tenho, na Folha, eu passei por várias áreas. Então fui da coluna da Mônica Bergamo, fui repórter da coluna, e aí cobri a área social, cobri a cultura, cobri um monte de coisa. Depois fui para repórter de cotidiano, que você faz de educação, administração pública, a polícia. Baita repertório, né, que adquire, né? Não, baita repertório, e cobrir cidades, né, uma cobertura cada vez mais nobre, né? Olhar para a cidade, o que acontece, como se pensa uma cidade, é um assunto crescente. Então foi uma experiência fantástica. Fui correspondente em Nova York, aí cobrindo basicamente as eleições na sucessão do Bush, né? Então corri atrás do Obama, da Hillary Clinton na época, do John McCain, em vários comícios, né, pelos Estados Unidos. E na Vejinha São Paulo também fazia de tudo, de gastronomia, uma reportagem, uma que eu fiz, por exemplo, foi acompanhando presidiários no primeiro dia de liberdade. Então eu acompanhava, eu ficava esperando na porta do presídio as pessoas saírem e convencendo essas pessoas, posso te acompanhar? Caramba, até onde você vai? Foi uma assim? matéria, mas com muito cuidado e uma estratégia para... Eu lembro que na época a pastoral carcerária me ajudou muito, porque conhecia esses presidiários e a gente, ou reeducandos, como se fala, né? E aí me indicavam alguns nomes que seria algo que daria pra gente acompanhar. Mas foi uma matéria ali, assim, a reportagem mostra 10 casos. Mas eu sempre fui uma pessoa com áreas diversas. E eu fiz jornalismo porque eu gostava muito de TV. E fui me apaixonando por escrever cada vez mais, fazer texto. Depois a internet com esses múltiplos recursos. Então o nosso papo aqui é um podcast com vídeo, mas poderia ser num documentário, poderia ser num texto. E um conteúdo num formato, né? Um conteúdo no formato, e eu comecei você vai aprendendo ali assim, essa história que eu quero contar como? Qual é a melhor maneira disso acontecer? E aí eu entendi que isso caberia num livro. Por isso eu me afastei das redações para ficar um tempo trabalhando de forma independente. Assinei um contrato com a Companhia das Letras, e aí, com o respaldo da companhia, fiz esse livro, que foi uma delícia de fazer. Quanto tempo você levou para fazer? Foi rápido, sabia? Eu tinha uma pesquisa acadêmica já do MBA que me ajudou a que fosse rápido, né? Mas a feitura do livro não deu um ano, assim. Foi algo bastante intenso. A maior parte, quase metade na pandemia, né? Quase metade na pandemia. Quase metade na pandemia. E aí, então mas eu já estaria confinado de qualquer maneira. Então, assim, quando começou a pandemia, eu já estava fazendo uns 2 meses de confinamento, escrevendo muito, pesquisando muito e tal. E aí, quando eu terminei o livro, estava rolando a pandemia ainda, comecei a pensar na volta, conversei com algumas possibilidades e
aceitei o convite das edições Globo Condé Nast para assumir a direção da revista GQ Brasil, que é uma revista pela qual eu sou apaixonado. A GQ tem muitas décadas de existência nos Estados Unidos. Sim. E ela foi se espalhando pelo mundo. Então hoje tem GQ Tailândia, África do Sul, né? A britânica, que é maravilhosa. Tem na Austrália, na Alemanha, uma revista que está em mais de 20 países. E eu aceitei o convite para dirigir a revista aqui, pensando num novo caminho, né? O que é uma revista em 2022? O que é uma revista masculina em 2022? Que é outra camada. E o que é um veículo ali contemporâneo que faz sentido, de olhar para frente. E esse olhar da inovação, olhar as empresas, né? O que a Ecoeducação fez com a educação. O que o Quinto Andar fez com a imobiliária. Eu fui também olhar um pouco o que pode ser feito com uma revista sólida, tradicional, mas quais os próximos passos. Nos tempos de hoje, né? E é engraçado, quando você dá esse resumo, fica mais claro até, acho que o teu repertório e talvez o motivo pelo qual quem te contratou, né, lá no top do management da Globo, acho que por conta de toda essa experiência e para trazer uma visão de inovação, ao mesmo tempo que você tinha um background de conteúdo muito diverso, né? Eles me disseram isso, assim, você tem um mix interessante. Porque é meio difícil essa combinação, né? Eu acho que sim. E tem algo... Eu não sou especialista em todas as áreas importantes da revista, mas aí é aquela famosa história, né? Você cerca de pessoas melhores que você, de pessoas que são especialistas e arrasam ali nas suas áreas. Então, formou uma equipe um time muito bacana, e é assim que a gente vem tocando a revista. E quando me contrataram, teve essa conversa. Assim, você passou tem uma visão de ter sido correspondente, ao mesmo tempo uma visão de ter sido head de conteúdo digital, de olhar para a inovação, né, no conteúdo, uma distribuição de conteúdo em várias plataformas, e também passou pela coluna da Mônica Bergamo, fazendo um pouco de tudo. Eu já cobri São Paulo, Fashion Week de Nova York, fiz muitas coberturas em São Paulo Fashion Week, então tinha esse mix ali que acharam interessante, e eu também sou muito curioso, então... E eu sou leitor da GQ desde o primeiro número. Acho que isso também... Caramba. Eu fui acompanhando várias fases. Não, Léo, e assim, quando a GQ veio pro Brasil, eu na época trabalhava em revista, eu pensei, quem são os sortudos que vão trabalhar lá? Porque eu fiquei muito empolgado que ia ter GQ no Brasil. E eu tava bem em outro lugar ali, mas pensando, quem será que vai ser esse time? Parece aquela história daquelas pessoas que são fãs de uma banda e são convidados depois para ser músico, para tocar na banda. É assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Como que você vê, Daniel, assim... o desafio, porque eu tava pensando, né, quando a gente combinou de conversar, o que é uma revista para o público masculino, né, hoje em dia, né, e eu que cresci, sei lá, nos anos 90, vendo, talvez depois de Playboy, né, que tem que é uma revista de comportamento, né, de lifestyle também, né, eu lembro que a primeira revista para esse público, numa linha mais parecida com o que a GQ era a VIP, né, que começou como suplemento da Exame, né, e depois ela virou uma publicação independente, e depois vieram outras, né? Mas o que fez a GQ, na sua opinião, prosperar ao longo desse tempo todo e talvez se tornar a principal publicação para o público, né, masculino? E o que é o desafio de trazer para os tempos presentes, onde a cultura mudou, né, as pautas mudaram? Como que você entrou para tocar tudo isso, assim? Olha, é um assuntão isso aí, porque tem alguns aspectos, né? Por um lado, a GQ já estava à frente, pensando nas mudanças que vieram, né? Então, a mulher pode estar na revista, mas não naquele papel sensual, né? Que era a tradição da Playboy, por exemplo. Sim. Isso é o que foi ficando datado. E a GQ já tinha, lá fora, décadas ali, uma tradição de mostrar estilo pro homem, tal, era outra pegada, mesmo tendo muitas das capas eram essa figura da mulher mais sexy, tal, mesmo não tendo nudez total. Mas, então assim, o mundo mudou e ele ficou mais conectado ao que o GQ já fazia, e a revista também, tanto aqui e fora, mudou. Então, por exemplo, eu acho que teve algum momento em que as revistas masculinas que apostavam mais em estilo tinha uns personagens meio meramente ilustrativos ali, que é o cara bonitão, estiloso, sim, e entra mudo e sai quase calado. Sim, ali. Era quase o Ken, né? Exato. Então assim, esse cara é estiloso, metrosexual, ou você impor ali um estilo único, né? Vista-se como homem assim, só tem um jeito e tal. Então a revista também se renovou, tanto aqui quanto fora. Acho que mesmo antes de eu entrar, teve uma renovação muito grande, uma ampliação da diversidade em vários sentidos.
E tem muito que ser feito ainda. Mas então a revista soube se atualizar bem. E o que eu vejo a GQ hoje é uma revista de insight. É uma revista assim, você quer estar conectado a tendências? A moda é um dos assuntos. E é um assunto importante. Mas eu vejo como hoje também a moda está conectada. Tem muito mais gente prestando atenção na moda, né? Eu estava nesses dias num evento da Land Rover. E a Land Rover está olhando para o que acontece na moda, nas tendências, para pensar os novos carros. Para pensar o novo conceito. Para pensar o luxo, o modern luxury, né? A novo approach de luxo. Isso que bebe de outras fontes, inclusive, né? De outras fontes, com outras qualidades que vão ser colocadas ali para o produto. Então, eu vejo a moda ali como a moda como um centralizador de tendências. E na revista, quando a gente embala cada revista que vai chegar, ser distribuída para o leitor, o pensamento é esse. Que ali você vai ter um pacote de tendências de ideias, acima de tudo. E dentro das ideias vai ter o que está acontecendo com os carros elétricos, sei lá, o novo momento do uísque. O uísque, um ano atrás, o uísque, por exemplo, é algo que não tem mudado muito. Um ano atrás era algo para você beber introspectivamente, na sua casa, muitas vezes por homens mais velhos, tal. O uísque, de repente, mudou, o mundo deu uma mudada, as festas voltaram, virou uma bebida que está sendo inserida na coquetelaria, na mixologia. Você tem um olhar ali do uísque em outra situação. Então estou falando de uma coisa tradicional como um uísque que está numa nova... repaginado, reconectado ao mundo que a gente está hoje, olhando para novos públicos que podem ser mais jovens ou não, que podem ser homens e mulheres, que não precisa ser tão binário assim. Tem um olhar para isso. E cobrindo uma faixa de idade e que eu acho relativamente ampla, porque, por exemplo, eu tenho algumas GQs em casa e o tipo de conteúdo, ele é tão diverso que vai pegar alguém por alguma coisa, né? Seja por tendência, seja por tecnologia, até seja por lifestyle, seja por moda e tudo mais, né? E eu gosto de fazer... na pandemia eu só consumi conteúdo digital, né? Com exceção de alguns livros que eu comprei, físicos. Mas quando eu pego uma revista física, eu tenho uma sensação nostálgica, né, muito boa, né, de manuseio. Mas os temas hoje da GQ, elas quase que eles estão meio que entremeados com o meio digital, assim. Então eu vejo na revista o que eu veria talvez numa rede social, às vezes, num conteúdo, assim. Não sei se a minha leitura tá certa sobre isso. Sim, mas de uma forma que vá mais longe, que faça sentido aquilo estar impresso. Meio. Então, por exemplo, foto, né? Não dá para eu pensar, o approach de uma foto, um ensaio feito para o Instagram é diferente de um ensaio feito para o papel, que a gente vai ampliar até essa oportunidade. Então, assim, de mostrar aquela imagem, a força daquela imagem de uma maneira que o digital tem uma limitação de espaço, até de material. Aqui é o momento, assim, é um descanso de tela, revista, e textos que vão mais longe, com conforto de leitura. O digital não é sempre, tirando uma leitura no Kindle, que é feito ali para ser uma leitura mais confortável, mas você vê uma matéria muito extensa no celular, não é algo muito confortável. Então, tudo bem, sabemos disso. Agora, qual é o texto que tem que estar aqui? Qual é o grau de profundidade? E profundidade que eu digo não é texto longo, não. A qualidade da matéria que está ali, que vai colocar uma reflexão para alguém, que vale a pena ser impressa. Agora, o que eu te digo sobre esse mix de temas é assim, pessoalmente... vai pegar alguém por uma veia. Cada matéria você vai achar algo que te interessa pessoalmente. Mas no conjunto, independente se você gosta de pesca, de charuto, se é uma matéria de carro, ou se é uma matéria mais de ideias, mais de um movimento de comportamento que está rolando, mas no conjunto, você que é uma pessoa que se liga em tendência, que você precisa disso para a tua vida, você vai encontrar para onde o mundo está caminhando, o consumo está caminhando em várias áreas. E é isso que a gente quer entregar para o leitor a cada edição. Coisa legal que você falou é de entendimento de formato, né? Então, mídia impressa, mídia digital, né? Hoje, como é que funciona, né, para vocês essa estratégia de olhar a rede social da GQ, site, impresso? Como que vocês lidam com isso, estrategicamente? Conversando bastante ali entre todo mundo, trocando ideia. O nosso digital vai passar agora por uma mudança muito grande. Logo mais, vem aí, logo mais. Dentro de uns 2 meses a gente vai ter uma mudança com muito mais ênfase em vídeo, e é o que eu posso adiantar aqui, mas vai ser bem interessante fazer uma coisa diferente. Muita produção de conteúdo então, né? Muita produção de conteúdo. Agora, eu quero pegar de cada plataforma o melhor que ela pode me oferecer. Então, assim, no digital é interatividade, resposta rápida sobre alguma pesquisa de opinião, por exemplo.
E isso é algo que você vai ali, assim, algo multimídia. Então você tem um exercício físico que no impresso vai ser muito menos claro aquele movimento, e no vídeo vai ser mais claro. Então a gente vai pro vídeo. E o impresso tem outras vantagens, né? Ainda tem, assim, vantagens de não há ainda uma tecnologia que substitui o impacto de uma imagem desse tamanho. Como que você vê o caminho, né, que a mídia impressa tem caminhado, né? E principalmente acho que ao longo da pandemia, que provavelmente, acho que talvez com certeza deve ter caído circulação, né, e venda, exceto para assinantes, né? E que muitos títulos muito famosos ficaram pelo caminho, né? Como que você vê esse desafio hoje? Você acha que o desafio é muito de reinventar e usar todas as mídias, física e digital, e saber trabalhar com isso? Como que é o desafio do negócio para vocês? São muitos os desafios e depende muito, né, olhando o mercado como um todo ali, do veículo que você está. Em tese, isso deveria ser um problema muito maior para a indústria do papel do que exatamente para as empresas jornalísticas, né? Por exemplo, a minha primeira leitura de todos os dias é o Valor Econômico, um jornal que eu adoro. Físico? Não, eu leio no digital. E certamente para o Valor isso não é um problema, né? Estão lá os conteúdos feitos daquela maneira. Então, para alguns veículos, essa passagem para o digital é muito tranquila, né? E para o nosso, por exemplo, é algo assim, eu não vejo uma transição completa. Eu vejo a revista dentro de um universo, e aí eu vou te falar o óbvio, né? Tem as redes sociais e tal, mas no caso da GQ a gente está indo além disso. Então, foi criado ali há alguns meses a Confraria GQ. Então, a pessoa que é assinante da revista, ela tem uma experiência muito mais completa do que apenas receber a revista em casa. Então, ela recebe a revista em casa, com esses insights todos, isso faz parte da experiência de assinatura, mas a Confraria, ela também vai por dois caminhos, que uma é acesso a um universo vibrante, interessante, e outro, vou dizer como, tá? Tô aqui falando o conceito. E aí, o outro, a construção de imagem pessoal, que também é algo importante, que a gente percebe que é algo importante para os nossos leitores. Então, assim, o que a gente já fez na Confraria GQ? Ela é basicamente um clube de assinantes. Você assina a revista, você faz parte da Confraria. Então, fizemos, na área de imagem pessoal, um curso sobre nutrição para homem, fortalecimento, emagrecimento, que faz sentido para o homem. Então, houve esse curso online, então, assim, fechado, né, para os nossos assinantes. Teve um curso LinkedIn, vai ter outro, aliás, vem aí a nova edição. Como estabelecer conexões valiosas e entrar no radar dos recrutadores. Então, foi um curso online de 2 horas, em que rolou ainda até um workshop ali para você entender como usar o LinkedIn de forma mais estratégica. E entre outros cursos online. Recentemente, o Henrique Fogaça ensinou a fazer um almoço de Dia dos Pais. Que legal. E foi um Zoom fechado, então ele estava lá, os leitores ali na cozinha, com o celular ligado. Que legal. Alguns com a câmera desligada, obviamente, mas foi muito legal ver quem ligou a câmera. E ele ensinou a fazer o aligô, ensinou a fazer uma peça de cordeiro ali, conversando com os assinantes. As pessoas podiam fazer pergunta e tudo mais. E aí, presencialmente, eu vou falar mais do que já rolou. Uma festa que a gente fez de aniversário da GQ, com um show super bacana, do Rodari, que mais? Uma festa de lançamento da Confraria, que foi o Cauã Raymond do Podpah. O Cauã foi entrevistado pelo Podpah ali na nossa festa, e na Deus Mansion, ali na Rebouças, e teve o show do Black Alien depois, e assinantes foram convidados a estar ali. Então, cada vez mais, e no Men of the Year desse ano no Copacabana Palace, alguns assinantes também vão ser convidados, assinantes parte da Confraria. Então, assim, a revista ela é uma parte do trabalho, mas as redes sociais também, mas há um universo expandido de experiências, cursos. Esses que eu citei foram gratuitos. Haverá alguns cursos também pagos, mas haverá muito mais conteúdo gratuito, evento presencial, em que a pessoa tem essa possibilidade de ir para lá, fazer um networking e tudo mais. Que legal, isso é como se fosse transformando a marca, que é muito forte, né, de que quase uma plataforma até de curadoria, né, experiências, né, e tudo mais, né. Perfeito, e pensando na necessidade do leitor de olhar, de ter experiências interessantes, de estar numa festa junto com pessoas interessantes, de fazer um networking bacana. Então, eu confesso que eu me inspiro muito nos meus próprios interesses, assim, eu gosto disso, gosto de estar no lugar, de ver o filme, por exemplo, com o Lázaro Ramos, eu adorei, a gente fez uma pré-estreia do filme dele. Sim, você me convidou, só não consegui. Pois é, tá anotado aqui não me tira do mailing, hein? Tá no mailing, tá no mailing.
Mas você assistiu, o filme novo do Lázaro, eu tinha visto já, sabia que era um filme cheio de insights, foi um filme, um sucesso, né? E você assistiu o filme junto com ele, com Alfred Enoch, que é um outro ator do filme, ator inglês, que foi do Harry Potter também, um ator que tem mãe brasileira, fala português muito bem, tá nesse longa. E foi uma experiência fantástica, assim, na hora que chega o Lázaro, o tempo para, as pessoas gostam muito dele, tirou muita foto com todo mundo. E depois interagiu e tudo mais. Teve uma interação, claro, limitada pro tempo ali, mas assim, foi ali pra sala de cinema conversar com as pessoas, foi fantástico. A marca ajuda a abrir portas? A força da marca para criar tudo isso, para atrair as pessoas? Muito. E eu tenho a consciência também de que a pessoa, uma vez que ela sai na GQ, muitas vezes algo diferente acontece para ela depois. Como posicionamento de mercado. Acho que justamente pela barra ser alta e cada vez mais a gente quer pessoas que não sejam meramente ilustrativas, que tenham ideias, tem muitos artistas nos procuram o tempo todo, querendo estar na revista de alguma maneira. Mas nos orgulha muito. Mas tem uma curadoria de vocês. Uma curadoria, né? Acho que vocês para você manter a força da marca, e daí não quer dizer por um padrão específico, porque você já falou muito bem que está muito aberto à diversidade, inclusão e tudo mais, né? Mas eu percebo que tem um cuidado muito grande para manter a marca forte, né? Perfeito, é um cuidado muito grande e é um olhar para... olhar o diferente também é importante. Exemplo, tá? Tem diversidades no plural, né? Diversidade de idade é uma das questões. Então, assim, olhar para isso. Os nossos modelos estão muito jovens. Vamos chamar modelos de idades diferentes. É uma coisa que me incomodava como consumidor de revista. Olhar e falar assim, pô, nesse ensaio, mas nenhum cara aqui tem a minha idade, nenhum cara aqui se parece comigo, tal. Então, é um olhar ali para... Vou te dar um exemplo, o que a gente fez agora na edição de setembro. O Darlan Romani do Arremesso de Peso... Que fez o papel de Incríveis, né? No fez papel de Incríveis da HBO, né? E ele é incrível mesmo. É uma figura carismática, um super atleta. E é um atleta de 160 quilos. Sim. Não é uma figura que costuma estar em revista de moda. Sim. E fizemos um ensaio de moda com ele, que eu adorei. E ele tá lá, vestindo Gucci, vestindo Boss. A gente colocou... E ele tem uma presença. Tem, né? Muito. Muito. E assim, é um cara admirável. E muitos leitores se inspiram nele e olham para isso. Então, assim, vamos nos desafiar, né? Acho que essa diversidade de corpos ali, ela não é só um discurso. Ela é importante, a gente é diferente. Então, um outro exemplo também que a capa agora de setembro são os Peões do Pantanal. E aí, unir esse povo todo, foram 9 atores. Então tem o Murilo Benício, o Marcos Palmeira, o Juliano Casarré, o José Loreto. Uma capa feita no momento que tá todo mundo gravando muito, assim, intensamente. E aí era num domingo de folga a capa. E foi feito com todo mundo junto de fato, não é todo montagem? Todo mundo junto, não é montagem. Eles se encontraram lá e a gente fez no Rio de Janeiro, mas num domingo de folga, da rara folga que uma novela de sucesso dá poucas brechas, né? Eles gravam demais. Sim. O Murilo Benício me falou ali no ensaio, ele falou, preciso ir pra casa daqui a pouco que eu vou estudar as 17 cenas que eu gravo amanhã. Então, assim, era um domingo que não era nem totalmente folga, ele ia estudar textos. Mas quando a gente convidou para fazer uma capa da GQ com todo mundo, a resposta veio imediata, o sim de todo mundo. Né? Então, assim, quem foi convidado ali topou. O Almir Sater tinha um show marcado. Mas inicialmente tinha topado também antes da gente marcar a data. Mas a força da marca você vê quando você tem um sim rápido de pessoas que estão fazendo muito sucesso, que são o momento, né? Sim. E você na tua área, mas acho que hoje em dia a nossa área, né, publicidade e jornalismo, a gente está sempre olhando as tendências, insights. Mas isso é cada vez mais importante para todo mundo. Você tem uma loja de material de construção, você tem que saber para onde o mundo está indo, quem que é importante, quais são as discussões. A informação hoje permeia tudo, né? Acho que não tem mais silos, né? Não tem mais silo. E assim, a pessoa que está atenta a isso, não importa a área que você trabalha, que está atento a isso é o cara que vai para frente, é o cara que vê a oportunidade. Então, assim, o Pantanal, sucesso gigante. E o que a gente pode fazer diferente? O mais básico, eu sempre falo assim, a revista em branco não vai sair, né? Então, assim, eu posso chamar um dos atores, colocar um monte de roupa bonita nele, fazer um ensaio, vai ficar lindo. Tá tudo certo. Tem uma capa, vamos pra gráfica. Dá muito mais trabalho reunir os 9, conciliar as agendas. Mas vale a pena, porque esse produto impresso que você tem na tua mão tem que ser especial. Agora, engraçado isso, né? Porque daí, você falando tudo isso, mostra essa questão do senso de criatividade em cima dos temas atuais, né?
que eu quero dizer com isso, né? A leitura, no sentido de como vocês iam tocar essa editoria, poderia ter sido mais, entre aspas, coxinha, né? Então vocês têm que estar sempre se desafiando a pegar como que eu pego um tema, né, atual, tendência, e eu trago de uma forma criativa para o público, né? Agora, enquanto você estava falando também, eu fico pensando assim, né? A responsabilidade do cargo, né? Porque deve ter muita gente abordando e pedindo, né? Putz, pedindo, não é pedindo espaço dessa forma, né? Mas muita gente querendo aparecer também, né? Mas de todas as formas, Seu inclusive WhatsApp, das mais explícitas. Seu WhatsApp, seu e-mail deve bombar, né? De gente pedindo coisa, né? Bomba, mas eu acho ótimo, porque é uma temperatura do sucesso da revista. Eu vou te falar, quando a gente faz uma capa que faz a diferença, que é aquela capa que aquela edição nova que acontece, repercute, aí aumenta. Aí no dia seguinte, na semana do lançamento, a procura é muito maior. E eu fico muito feliz. E tento dar um retorno, conversar bem com todo mundo que nos procura. É muito bom você ver alguém que tá lá, né, tem 1000 possibilidades, mas faz questão, gostaria de aparecer e tá nessa... Eu acho excelente, assim. Daniel, agora uma coisa mais polêmica, né, assim... Nos dias de hoje, né, com diversidade, né, e com... hoje tem que tomar muito cuidado para os temas não se polarizarem, né? Uma revista para o público masculino também chega a ser alvo de crítica? Do tipo, uma revista só para homens e tudo mais, ou não? Ou você acha que o conteúdo hoje ele está direcionado já olhando para essa diversidade até de sexo, né? Depende muito da maneira como você faz, né? Então, assim, a GQ é uma revista que ela se propõe a pensar também a masculinidade. Então, assim, por que uma revista masculina? Ela tem um pacote de interesses, né, de assuntos que podem interessar o homem, mas também as mulheres. A gente tem um percentual de assinantes mulheres. Muitas mulheres adoram a revista. Mas você tem também, assim, como função, pensar a masculinidade. Algo que a gente fez recentemente e foi uma experiência fantástica. Desde quando eu entrei na GQ, todo mundo me pergunta: o que pensa o homem brasileiro? O que você acha? Como o homem brasileiro se veste? E eu sou jornalista de raiz ali, né? Não gosto de achismos, né? Você quer dado, né? Quero dado. E aí a gente foi atrás do Instituto Ideia, comandado pelo Maurício Moura e outras pessoas fantásticas ali, que fez uma pesquisa para nós com uma abrangência de pesquisa eleitoral, ou seja, 1000 entrevistas com representativa sobre o homem brasileiro de todo o país, e aí com recorte de faixa etária, recorte de religião, capital, interior, litoral, estados, Caramba. enfim, os mais amplos recortes, e para ver o que pensa o homem brasileiro em várias questões. E várias das respostas, tem coisas que repercutiram bastante de forma mais folclórica, como só 3% dos homens brasileiros se acham feios, e é um dado que... É mesmo? E tem outro dado também que é muito curioso, e as mulheres se divertiram com ele, que quando perguntados qual é o seu maior ídolo no Brasil, 7% responderam, eu mesmo. Não é sensacional? E aí, então tem alguns dados que são divertidos, mas também tinha dados ali assim, apoio ao feminismo. A maioria dos homens não apoia o feminismo. Ou então questões sobre a virgindade têm um peso na hora do casamento, e era um dado quase 40% ali dos homens acham que tem alguma importância que a mulher se case virgem. Nossa, que curioso isso, porque dado a profundidade da pesquisa, né, o grau de critérios e tudo mais, revela muita coisa isso, hein? Revela muita coisa. A pesquisa tem, assim, no meio de um monte de dado, edição de maio com o Cauã Raymond na capa, mas a gente tem os nossos microdados ali, claro, grande parte foi para a revista, mas vai uma edição, né? Eu que me aprofundei muito na revista, você tem duas grandes conclusões. Uma é que o homem mais jovem da geração Z, dessa geração do Todes, do TikTok e tal, ele está mais conservador. Então, entre 18 e 24 anos, é uma faixa que em muitos aspectos, assim, é uma faixa certamente mais conservadora que a faixa etária levemente anterior, mas em muitos casos ali o homem está mais conservador, o mais jovem, do que o cara 20 anos mais velho. Em questões de virgindade, por exemplo, é muito forte. Você gostaria de ter uma arma de fogo? Você acha importante? Quase metade acha importante ter uma arma de fogo. Então, assim, o homem mais jovem da geração Z, e aí eu tô falando de Brasilzão, não tô falando só da... Várias classes sociais. Com a distribuição representativa, mas mesmo quando você pega o recorte de classe social, a elite, estado de São Paulo, não muda muito também, viu?
Mas assim, o jovem ali, geração Z, o homem jovem, está muito mais conservador. E a outra coisa que existe uma nova masculinidade, você vai ver esse termo, a nova masculinidade. Sim. Ela existe em temas como estilo, por exemplo. Então, assim, 90% dos homens brasileiros acham que tudo bem usar uma camisa rosa. Eu até imaginei que fosse um percentual menor. A resistência está em 10%. Mas, então, em outros temas também de estilo, a quantidade de homens que acham interessante fazer skincare, que já faz, ou faria, ou que usaria uma saia na composição do look, são números até bem razoáveis. E isso mostra, na minha opinião, esse espectro muito mais amplo em relação ao que é a masculinidade, então vamos dizer, em muitos casos dos héteros mesmos, né? Mas com um escopo muito mais amplo, né, de preferências, né? Total. Agora você falou a gente também tem esse recorte por orientação sexual. E aí, por exemplo, tinha uma pergunta que era, ao se vestir, quais são seus temores? Parecer relaxado, parecer pobre, E algo que apareceu muito forte é parecer gay. E mais da metade dos homens, ao se vestir, tomam cuidado para não parecer gay. E aí um jornalista que é gay falou assim, vamos pegar o recorte por orientação sexual. Eu não vi muito sentido nisso. Falei, pra quê, né? Ele falou, não, porque eu acho que parte dos gays também não querem parecer gays ao se vestir. E tava lá, 1/4 dos gays, ao se vestir, evitam parecer gays. Entre os bissexuais é a mesma coisa dos heterossexuais, metade. Então, é uma pesquisa, o dado, depois você fica pensando o que isso quer dizer, né? Você vai dando uma destrinchada. Eu acho curioso, sabe, o que você está falando? Eu tô pensando aqui, porque uma coisa é a orientação sexual e as suas preferências, como isso que você está falando. Outra coisa é o que a gente às vezes vê muito mais nos conteúdos e nas mídias, quando a gente vê pessoas com a orientação sexual X, mas mais militante em relação a falar sobre a ideologia, por exemplo, entendeu? E é curioso quando você traz isso, porque isso mostra um outro lado que não é tão óbvio, né? Muitas coisas não são óbvias ali. E quando você... Vou te falar uma coisa até de outro universo. Uso de relógio, por exemplo. Tem gente que acha, hoje em dia muita gente não quer usar relógio. Só 4%. Quase todos os homens ali assim, ou usam relógio, ou se não usa, gostaria de usar um relógio. É uma informação até importante para a indústria, né? Para essa área. Então, assim, o dado, ele devora a obviedade, né? Sim, muito legal isso. E isso também serve como base de dado para direcionar conteúdo, né? Muito. Até quando você chega para as marcas, né? Elas podem beber disso, né? Para entender essas tendências todas, né? Todas. E é isso que a gente queria oferecer. Porque tem micro tendência aí também, né? Não só macro tendência. Né? Não, tem micro tendência. E você olhar... Por exemplo, esmalte na unha, né? Muitos atletas hoje usam esmalte, né? O Ítalo Ferreira do surf, Sim. Pedro Barros skate, lá fora na NFL tem muito cara usando esmalte. Você vai ver assim, qual que é o potencial no país? E você vê que é mais de 30% ali usariam esmalte. Imagina a indústria do cosmético, como ela cresceu. A indústria de esmalte estourou no Brasil há uns 10 anos, mais ou menos, né? Você tem um percentual que ainda não comprou, que está disposto a comprar, então o mercado pode crescer ainda mais. Sim. O que eu quis oferecer com essa revista é assim, um insight... vários insights para quem vende para homem, para quem dialoga com homem de alguma maneira, e a outra uma contribuição para pensar a masculinidade, pensar o homem brasileiro, porque você tem algo, o que pensam as mulheres, lembra aquele filme do que as mulheres gostam? Sim. A mulher é muito enigmática e tal. Não, vamos olhar para a cabeça do homem e você vai ver que tem um monte de surpresa. Muito legal. Como que é formado hoje, assim, a diversidade do time de vocês lá, né, na redação e tudo mais? E também, como que você vê o desafio hoje dos profissionais mais jovens, né, que eu vejo, pelo menos na minha área, né? Como que é o desafio de montar uma cultura de trabalho nos tempos modernos numa redação? Excelente. É um time bem diverso em várias questões, inclusive de formação, origens. Então você tem... jornalistas que vieram de uma área mais investigativa, jornalista de moda. Esse olhar ali ele é muito interessante. Na hora de uma discussão, de uma conversa, um contribui com o outro, é fantástico. Assim. Recentemente eu achei que a gente estava com uma equipe muito masculina, vieram novas mulheres para a equipe, então também essa diversidade é uma que estava faltando. Então tem que olhar, a diversidade tem que olhar em vários aspectos, né? E é importante ali você ter discordância, você ter visões diferentes. E eu me alimento muito disso, assim. Eu sempre gostei muito dos extremos. Eu gosto muito de conviver com gente bem mais velha e gente bem mais jovem. E ver, muitas vezes, um cruzamento de
visões ali convergentes. Às vezes, numa discussão, o de 22 concorda com o de 65. E isso é muito bom. É engraçado nisso, porque eu acho, olhando por trabalhar muito com meio digital e tudo mais, a diferença de idade ela é muito achatada no comportamento por conta dos comportamentos trazidos por celular, redes sociais, né? Então, sei lá, tô vendo no WhatsApp emoji da minha mãe, por exemplo, sabe assim, né? E isso nivela muito, né? Não, nivela muito. E tem uma visão que eu acho que está sendo superada, que era assim, inovação, vamos inovar, e tudo tem que ser diferente. Mesmo conteúdo digital, o que é conteúdo digital? Ele é um facilitador. Ele não é para ser complexo. Não é para ter uma linguagem, como muitas vezes era, Léo, anos atrás, eu acho que isso está caindo, que assim, o grupo da inovação na empresa é o grupo que fala uma própria língua, fica no próprio gueto, aqui você não mexe, o resto é todo são mundo donos da verdade. Donos da verdade, o resto é apertador de botão. Sim. Eles pensam, são os gênios, com os insights. E é o contrário, né? A ideia é facilitar, é incluir, é ter mais gente na conversa, é ser mais fácil ali você transferir um dinheiro, é ser mais fácil você se comunicar. Então, a visão de inovação, disrupção, que são temas, palavras que ficaram um pouco esvaziadas de significado em algum momento, de tanto que foram repetidas. E são termos ali que você pode olhar para a inovação de maneiras, incluindo a tradição, por exemplo. Aqui a tradição da DKIO é o ponto fundamental de qualquer inovação que a gente vai fazer. Uhum. Você estava falando isso, uma coisa que eu pensei assim, né? Uma coisa também, quando a gente fala de inovação em conteúdo, é a forma, o formato, o meio, né? Mas conteúdo bom é conteúdo bom, né? Isso, né? Então, assim, indifere de que meio que você está publicando, né? E daí, com a sua experiência, você acha que você tem muito isso de ter que ajudar a fazer essa curadoria e guiar para o conteúdo bom vir, não só a forma? Total, sim. É que a forma, ela pode ser um facilitador da apuração, então tem, às vezes, determinada matéria, a gente quer mostrar algum assunto, e assim, com vídeo isso aqui vai mostrar de uma maneira incomparável, ou com foto, ou com texto. Quando eu fui fazer o livro sobre inovação, algumas pessoas me questionaram, por que você não vai fazer um podcast? Por que você não vai fazer um documentário? E para mim, ali naquele momento, o livro que eu queria fazer sobre inovação brasileira seria mais interessante como livro, para ter bastidores, offs, do que realmente aconteceu nas empresas. Por quê? Eu fiz o livro ali, esse da Ideia ao Bilhão, Estratégias, Conflitos e Aprendizados das Primeiras Startups Unicórnio do Brasil. É bom que eu não esqueci ainda o título é longo. É longo, mas para conectar pessoas ao universo da inovação. Eu queria simplificar e fazer ele ser mais acessível. Porque eu percebia, ao trabalhar na área digital de uma empresa muito tradicional, tinha gente ali alijada da conversa. Tinha gente excluída da conversa. Falava, não, vamos juntar todo mundo. E para com isso de tem a tribo dos inovadores, né? Que é o que a gente estava falando agora. Então, a ideia ali era assim, eu quero um livro que seja gostoso, interessante, e que ele mostre mais a realidade das coisas. São histórias vencedoras, então é gente que chegou lá em meio a muitas startups que não venceram. São histórias vencedoras, mas que tenha bastidor, que tenha uma coisa mais humanizada, histórias mais crocantes. E eu entendi que assim, esse bastidor, esse off, ele estaria mais presente num texto. Eu tenho mais liberdade para colocar isso sem ter uma imagem, né? Que é uma linguagem de um documentário, ou sem ter um áudio que é do podcast. Legal isso, né? A inteligência de identificar o formato e às vezes ajudar a guiar as pautas da própria revista para onde que vai, né? Ou a mesma pauta em diferentes meios e diferentes formatos, né? Isso é legal, isso. Perfeito, é isso mesmo. É um trabalho muito também acho que de todo mundo que produz conteúdo, seja criativo ou jornalístico, né? É muito o desafio dos tempos de hoje nos N formatos, né? Por exemplo, a gente tá gravando aqui em vídeo no podcast. Podcast, na verdade, que virou um mesa-cast, né? Então, assim, o podcast ele pode ser muitas coisas, não só o formato de entrevista, né? Mas ele vai estar em áudio também. E é engraçado quando você vê o vídeo no YouTube ou ouve o áudio, a experiência é diferente. Parece que quando você tá só no áudio, você tá mais íntimo e mais próximo daquele assunto do que quando você tá assistindo em vídeo, né? E aí eu tava vendo outro dia uma pesquisa falando a relação da geração Z com o áudio hoje em dia, né? Então falando que, sei lá, metade da geração Z entre os 8 e 25 houve pelo menos um episódio de podcast em áudio por semana. Não sei se esse dado tá do Spotify, né? Então é talvez enviesado, mas é curioso isso, né? Os formatos que outrora a gente estava falando que estão datados, eles estão com força toda, né? Com força total e
inovando para onde tem que inovar e buscando a tradição na onde tem que buscar. É esse o ponto, assim. Você olha, o áudio tem um superpoder ali. Quando é algo focado em áudio, a tua imaginação vai longe. Então eu estou descrevendo algo aqui, por exemplo. Vou descrever como foi o ensaio dos Peões do Pantanal. Quem está vendo em vídeo está vendo a minha cara aqui. Quem está ouvindo está se transportando para aquele universo. Então, olhar ali para o que já funciona, entender, para aí poder subverter, é o que eu acho mais importante como comunicação. Senão a gente vira aquele momento que, assim, toda torta que dá errado vira uma torta desconstruída, né? Falar de gastronomia. E é o contrário, né? Para você fazer uma boa torta desconstruída, né? O Picasso, para fazer, antes da fase cubista... intencional. Antes da fase cubista, ele tinha uma noção de anatomia fantástica, um domínio completo daquilo, e aí a distorção fez sentido. Enfim, para fazer uma analogia aqui na qual eu acredito, assim, você conhecer as bases. E sabe o que isso tem a ver? Você perguntou no começo da minha carreira. Quando eu comecei na Folha, eu fiquei 3 anos, meu começo foi na coluna da Mônica Bergamo. E eu estava acostumado a escrever notas e só apurar as histórias diferentes. Então, estava todo mundo cobrindo os assuntos, né? As outras editorias do jornal. E eu olhava ali assim, qual que é o diferencial? Nosso olhar era pro diferencial. Chegou um momento em que eu quis ser repórter de cotidiano, mesmo estando numa posição super prestigiosa, que era ali trabalhando numa coluna que, enfim, um super sucesso e tal, que eu queria entender as bases. E eu lembro quando foi a Polícia Federal chegou a Daslu, né, fazer aquela busca e apreensão, e eu fui cobrir pela coluna, e eu assim, qual que é o diferencial? Eu vou ficar como consumidor ali, né, circulando na loja para ver como é que tá acontecendo, o que tá acontecendo na loja. Então eu fui atrás do diferencial. E aí eu fui um momento ali junto com o pessoal que estava atrás do delegado, da coletiva, que é onde estava todo mundo, e eu tava olhando assim, o que eles estão fazendo? Como que é essa matéria que todo mundo vai dar? Como é que você apura? E aí eu achei que era o caso de eu voltar ali para as bases e aprender mais das bases, porque já tinha aquele olhar da desconstrução. Então eu fiz um caminho meio contrário, deu tudo certo e tal, mas senti essa necessidade. Muito bom. Daniel, para você, assim, o que pro Daniel profissional, né, na sua posição agora, o que mudou, o que é diferente, o que você aprendeu? Porque a gente estava até falando um teaserzinho, né, antes de começar a gravar, né, porque estar na GQ traz uma série de coisas acessórias que faz parte da profissão. Então eu vejo, e é curioso isso, né, porque a gente veio de uma saída de pandemia, uma retomada do mundo físico, né? E eu já vi várias vezes você estando pelas redes sociais, viajando para eventos por conta da GQ, né? Como que é esse outro lado aí? Como que concilia, aliás, né? Olha, mas você sabe que isso é algo que é diferente, mas também muito parecido, porque assim, conforme eu fui mudando de áreas na profissão, as várias áreas que eu cobri, como jornalista você é um visitante de universos diferentes. Agora na GQ, o universo da moda, do luxo, é algo que faz parte do meu dia a dia. Então, viajar para a Semana de Moda de Milão, que é o que eu fiz recentemente. Logo depois voltei para a Itália para o evento de alta sartoria de alta moda da Dolce & Gabbana, que são 5 dias ali de evento de alta costura, algo muito diferente, muito interessante, muito bem feito. E fiz outras viagens ali para conhecer universos das marcas, fazer imersões ali em novas coleções, estavam sendo lançadas e tal, e é muito interessante. Mas como jornalista, eu já tive acesso a muitos outros mundos que não são... glamurosos. Exatamente. Então assim, o acidente da TAM, por exemplo, em 2007, eu passei a madrugada, eu tinha entrado meio-dia para trabalhar, trabalhei até meio-dia do dia seguinte, passei a madrugada ali nas buscas dos corpos, por exemplo, para falar de algo muito triste. Muito impactante. Te contei a história dos presídios. Cada presidiário que saía, grande parte, acho que praticamente todos moravam na periferia da cidade e grande parte morava em favelas, né? Então, assim, eu vivi ali um dia que é o presidiário voltando para casa. A dificuldade, o que acontece, coisas que eu não imaginava, por exemplo, que eles ganham o passe, que é para poder chegar até em casa. Nossa, para não ficar vagando. Sem nada, né? E aí, assim, universos paralelos. Daí eu lembro que eu fui ver a lista de coisas que não podem entrar na prisão. Daí cada prisão tem um... você desbloqueia o universo, né? Então cada prisão tem uma lista. Então tem umas que não pode fantaúva, outras que não pode sabonete da cor da grade, porque podem alguém serrar a grade e usar o sabonete para dar uma maquiada. Então é um universo diferente. Então assim, na carreira eu já cobri o Oscar, por exemplo, também, pra mim assim, eu tô citando o Hard News, mas eu já fui muito da chamada Soft News. Fui cobrir o Oscar, fiquei ali no tapete vermelho, você olhando como que é aquela máquina,
como que funciona aquele show todo, né? Que vai para muita gente no mundo todo. Então, entrar, acessar universos paralelos é algo que é uma delícia da profissão. Acho que eu tive muita sorte também, assim, não acho que acontece com todo mundo. Mas eu te falei da campanha do Barack Obama, por exemplo. Eu vi comícios do Obama em várias partes dos Estados Unidos. Tem um que teve um show do Stevie Wonder antes. E daí o Obama com aquela... É quase uma pregação, né? É arrebatador ver o Obama discursar. O poder, assim, né? O poder de discurso. E aí as pessoas emocionadas, arrebatadas ali com aquele discurso. São coisas que o jornalismo me proporcionou com muita alegria e sempre... do meu ponto de vista, assim, com muito respeito aonde você está entrando, o universo que às vezes você não conhece, seja tecnologia, seja uma notícia triste, seja uma notícia feliz, seja inovação, seja moda, que é algo que eu já gostava muito de moda e agora tem uma cobertura mais sistemática do assunto, é fantástico. Ver como a moda pensa o mundo hoje, reflete as ideias. E moda é aquela coisa igual política, né? Você pode até não se interessar, mas isso não impede você não ser influenciado por ela. Né? Direto ou indiretamente, né? Direto ou indiretamente. A escolha que você faz todo dia, ela pode ser mais casual ou mais pensada, mas aquilo vai ter um significado para muita gente. Então, vejo dessa forma, assim, a moda como gerador grande de insights. Até intencionalmente, o Fernando que está aqui na parte técnica, quando eu cheguei, eu falei, olha, eu vou gravar hoje com o diretor de conteúdo da GQ, eu não vou todo de preto, né? Então eu vou pegar uma outra malha, eu vim com a minha malha de abelha aqui, mas enfim. Mas eu achei muito bonita, muito bonita. Mas assim, né, eu acho, tudo que você falou, que eu vejo tem que ter perspectiva no que você tá cobrindo, então, né, porque hoje você tá cobrindo um tema, né, que pra muita gente olhando de fora pode julgar como, putz, é super glamouroso, né, só as coisas legais, tendências, né, então eu vou falar então de brincadeira também, né, às vezes, deixa eu ver os stories do Daniel pra ver em que lugar do mundo fazendo alguma coisa chique que ele tá, né. Mas é interessante você falar dessa forma, porque tem que olhar com um olhar profissional sobre tudo isso, né? Um olhar profissional. E uma separação, de certa forma, né? Não, uma separação, mas assim, é muito divertido, é muito gostoso e é um grande privilégio. Você tá, olha, vou te falar desde o final do ano passado. Vi a última coleção do Virgil Abloh no desfile em Miami, que foi o Virgil Abloh, era o diretor criativo da Louis Vuitton, né, do masculino, e ele morreu um dia antes de começar ali esse evento, e o evento virou um grande tributo. E eu tava lá. E eu tava lá. Logo depois viajei para Londres para um desfile da Dior, e o Kim Jones, que é o diretor criativo ali, é um dos caras mais geniais da moda. E tem um agravante positivo que é ao sair do lockdown de uma pandemia, praticamente, né? Confinado, tá exposto a tudo isso, ele arejou de uma forma absurda, né? Arejou demais e com essas oportunidades eu pude fazer uma imersão ali no mundo das marcas, entender bem o que acontece o caminho ali, o pensamento criativo de cada marca, isso foi fantástico. Muito legal. Você acha que você vai voltar a escrever algum livro em algum momento? Não necessariamente de negócios, você começou a carreira de escritor, né, com o primeiro livro lá, que foi como eu te conheci, inclusive, mas você pensa nisso? Eu acho o livro um formato muito moderno, porque você condensa, né, em meio à cacofonia das redes sociais e tudo mais, você condensa um conteúdo de uma maneira que valoriza muito tempo de do emissário ali. Não, essa deixa que você falou, eu acho o livro um formato muito moderno, isso é fantástico. Não, porque você assim, pensa como o nosso tempo é sugado por conteúdos banais. Num livro, aquilo foi muito pensado. Cada página, cada linha que tá ali, foi muito pensado. Um bom livro, né? Aquilo foi muito preparado, depurado. Então essa condensação, né? Na verdade o livro é a leitura mais ligeira, no sentido de que você, não dá profundidade, que em geral livros tendem a ser mais profundos que um conteúdo de redes sociais, mas no livro ali, um bom livro, cada frase vale muito seu tempo. Então, sim, tenho vontade de fazer outros livros, mas depende das histórias. Os temas ainda virão, né? Ainda virão, tem alguns desejos. Muito bom. Agora, queria mudar um pouco, falar sobre uma curiosidade minha, como é ser um casal, né? Você e sua esposa, de jornalistas, né? Ambos também com carreiras em crescimento e tudo mais. Tem muita troca ou chega em casa vocês não falam sobre o trabalho? Porque, de novo, né? Eu não conheço a Lê só por rede social, mas a Lê Bales, que é editora-chefe da Veja São Paulo, né? Hoje, né? Então tem muita troca em casa ou chega em casa, não vamos falar sobre isso, vamos
curtir só? Léo, não tem nenhuma. É mesmo? A gente se conheceu na Folha, trabalhando. Ela era do Cotidiano e nos conhecemos quando eu fui pra lá como repórter. E fomos amigos por alguns anos antes de começar a namorar. E logo no começo do namoro, eu gosto muito de falar de jornalismo, gosto muito de falar de trabalho. E aí chegou um dia, ela falou assim, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma regra aqui? A gente não fala de trabalho, porque a gente se conheceu no trabalho. Tivemos momentos ali intensos de convivência no trabalho. E eu falei, tá bom, vamos. E foi a melhor coisa, porque no começo eu achei estranho, eu falei, logo ela vai desistir dessa ideia. Desse trato. Eu adoro falar de trabalho, adoro falar de jornalismo, comentar. O que acontece é assim, a gente pode comentar muito de uma matéria que a gente viu, né, passa um comentário de o que está acontecendo, uma mudança num veículo, mas isso ali, não ocupa 2% dos nossos assuntos, assim. Temos assuntos mais interessantes do que o trabalho, e eu acho isso muito saudável. Não, e é legal porque são posições muito similares de vocês dois, cada um numa plataforma diferente, né? E isso é interessante, e a minha curiosidade era essa, se por conta disso não havia essa troca de insights assim em casa, né? Mas eu acho que fazem bem dessa forma, né? Não, até a separação em casa dos lugares de trabalhar, a gente trabalha muito distante. Uma porque eu falo alto também, mas a gente trabalha em lugares distantes e pro casamento eu recomendo que estiver na mesma situação, porque senão você não vira a chave, né? Uhum. E até no momento mesmo na pandemia, por exemplo, a gente manteve isso. Então, assim, mantinha o horário de parar de trabalhar, ir lá trocar de roupa, acorda, toma um banho, se veste. São rituais ali que ajudam na produtividade e na sanidade também. E na alegria, né? Na felicidade, porque é bom demais você ir para um jantar gostoso, num restaurante, e poder conversar, viajar, tá no carro junto, viajando e falar sobre outras coisas. Agora eu vou falar um testemunho meu que eu acho, assim, o que transparece, né, quando eu vejo os conteúdos de você, assim, de casal, a palavra que eu falaria é cumplicidade, cara. É legal isso, cara. E olha que eu não sou tão próximo, né, e percebo isso no pouco conteúdo que eu vejo, viu? Pô, fico feliz. Aí, Ale, tá vendo? Não, tem muita cumplicidade, a gente se apoia muito. E é claro, às vezes algum momento de uma grande decisão, aí a gente vai conversar, Sim. Mas não tem aquela coisa do rame-rame do dia a dia de bater esse papo. Mas a Lê é uma... Bom, antes eu conheci a Lê trabalhando, né? E ela talvez seja a melhor editora com quem eu já trabalhei, assim, uma profissional fantástica, mas a gente tá junto, enfim, por outros motivos. Tem um viés por também, outros né? motivos, por outros motivos. Não, eu já achava antes do viés. Ô, Daniel, os próximos grandes eventos que a gente tem pela frente, né? Como que você, como jornalista, vê, né? A gente tem um final de ano com eleições seguido de Copa do Mundo, que pela primeira vez é no final do ano, né? Como que você tá vendo esses dois grandes temas aí pela frente? Uau, olha, pergunta ampla. Nas eleições, eu lamento bastante, não só por esse ano, mas por todos esses anos muito inflamados no país, em que no meio de tanta discussão e tanto que se fala sobre isso, o tanto que política virou um assunto até pop, né? Que antigamente, sei lá, 20 anos atrás não tinha não ocupava tanto tempo na nossa vida. Que isso não signifique uma discussão sobre, de fato, projetos, propostas, as coisas são muito rasas, né? Então... E rede social, né? Acho que tem... Não, aí é outra camada ainda de superficialidade, né? Mas... Então, eu lamento muito que a gente discuta muito pouco projeto de país, projeto de cidade, e a conversa fica muito banal, assim. Mas é uma visão muito pessoal disso. Eu gosto muito de política, e eu sempre gostei de ano de eleição, adoro ver horário eleitoral, ver debate, não perco nada. Mas, enfim, fico na expectativa de um momento em que se fale com mais profundidade sobre as coisas. Eu acho que na minha visão, né, eu trabalhando com marcas, né, na área de publicidade, marketing digital e tudo mais, a preocupação das marcas de qual momento delas voltarem a anunciar com mais força nesse fim de ano, né? Então você tem um momento de eleição que vai ser muito polarizado claramente, mas depois já entra Black Friday, Copa do Mundo, né, e tudo junto, né? E acho que vai ser um momento de muita ebulição e tensão, seguido de muita festa por conta da Copa, provavelmente, né? Você tem razão. Porém, também vejo de uma forma que a política virou um assunto tão grande na nossa vida, no nosso dia a dia no Brasil, que ele já é um assunto paralelo, as pessoas têm uma vida paralela a isso. Uhum. Não acho mais que uma eleição
ela para os assuntos, paralisa os assuntos ou interrompa algo. Então, talvez a Copa do Mundo interrompa um pouco mais, porque as pessoas vão estar cansadas querendo dar uma relaxada. Mas, como eleição, não vejo isso acontecendo. E mesmo a Copa, no dia a dia, outras coisas vão acontecendo. Eu vejo já eventos sendo programados para a época da Copa, coisas que eu não via em outras Copas. Gente apostando ali, vai ter tal evento, vai ter uma viagem internacional de tal história, tal, para um país também onde a Copa é forte. Isso me chama a atenção. Eu lembro quando teve a Copa no Brasil, nada acontecia. Não, paralisou shopping, tudo. Não tinha ninguém comprando e tal. Hoje eu acho que a gente está até acostumado, até pela polifonia de assuntos que a internet nos ajuda a ter. É tanta coisa acontecendo em paralelo que uma coisa não ofusca necessariamente a outra. As conversas, as chamas continuam acesas. Eu só sei que no último final de semana eu comprei meu álbum da Copa. Um pra mim, um pra minha filha, que tem 12 anos, e a gente tá colecionando figurinha, e foi um ato muito bom, familiar, assim, sabe? De engajamento com o tema. Tem uma coisa interessante que eu queria compartilhar com você, que é assim, né? Como alguns fenômenos de mídia hoje trazem temas para a geração mais nova, né? Da geração alfa, vamos dizer assim, que é a mais recente, né? Que é, por exemplo, a minha filha, ela começou a ouvir Metallica por conta de Stranger Things ter tocado Master of Puppets. E ela nunca assistiu futebol na vida, nunca se interessou, e agora, por conta de todos os amigos estarem colecionando o álbum da Copa, ela começou a se interessar por futebol, né? É engraçada essa questão, né, cultural, né? Muito. E vejo ali nessa geração... A sua filha tem quantos anos? 12. Eu tenho uma irmãzinha dessa idade. Vejo nessa geração um apego interessante ao que é mais tradicional, ao que tem uma história para saber, com um sabor de descoberta. Vão atrás, né? Mas eu também penso assim, eu descobri Mutantes pelo Patufu, quando eu tinha 13, 14 anos. Acho que faz parte um pouco também dessas... Da idade, né? Da idade ali, dessas descobertas. Tudo é uma página em branco, né? E como é tudo novidade, eles são muito viscerais, assim, nas descobertas. Mas é bonito ver, né? Uma criança descobrindo Metallica. É bom demais. Descobrindo, mas aí é engraçado que começam a achar que essa descoberta, e esquecem que os pais já passaram por isso também, né? Então, a gente sabe também como a gente sabe, Ô, Daniel, o que vem pela frente na GQ que você pode compartilhar antes da gente entrar num território aqui de reta final de temas pessoais e tudo mais, seja em Copa do Mundo, seja em formato? Você falou já uns teasers, né, que vem aí novos formatos, vai ter uma mudança nos conteúdos digitais. O que vem pela frente? Olha, a confraria de Kill é algo que tá numa expansão, num momento de expansão, com mais eventos, mais cursos, mas muita coisa presencial também rolando, sabe? Festa, e com a participação dos leitores. Então os leitores, os novos assinantes, recomendo a assinatura para todo mundo, os novos assinantes passam a fazer parte da confraria de Kill. Basta assinar a revista e se inscrever na confraria gratuitamente, né, depois de assinar a revista. E muito evento interessante vai vir por aí, cursos rápidos também, a gente, com cada vez mais respeito ao tempo das pessoas, de entender também que essa coisa de ficar sentado, né, vendo as coisas remotamente, no Zoom, é algo que tem que ser repensado a todo tempo. Então vem muita coisa boa por aí da confraria. Então, como networking, como experiência, como conhecimento, e muita coisa ligada à imagem pessoal. Que é se vestir um pouco melhor, experimentar novas tendências, entender de assuntos como relojoaria, bebida. Vem muito disso por aí já nesse ano e especialmente em 2023. E conteúdos, ainda não posso adiantar muito, mas no conteúdo digital a gente vem grandes mudanças em breve. Pô, tá em ebulição lá, hein? A redação e a tá produção, mesmo, assim. Né? Tá um timaço ali trabalhando muito bem ali para dar os próximos passos. Muito bom. Queria falar um pouco sobre assuntos pessoais aqui, né? O que você vê hoje, assim, que na verdade a pessoa é profissional, a primeira pergunta que eu queria fazer, mas o Daniel de hoje, né, profissional, assim, quais são os skills hoje que você tem, que você acha que são grandes diferenças em relação ao que você era quando começou a sua carreira? Visão de longo prazo, certamente, acho que acontece com outras, conforme a gente envelhece, né? Mas eu era muito tudo para ontem, assim, e até fazer um livro foi um aprendizado, né? Olhar para aquele conteúdo que você vai tá apurando agora,
sem aquela ansiedade, amanhã alguém vai dar essa história, esse furo não vai estar na minha mão e tal. E isso me fez muito bem como jornalista, assim, olhar, olhando mais longo prazo, tudo bem, o que é essencial vai ser importante, vai ser essencial, mesmo se passar um tempinho. Isso é bom. O meu otimismo também, eu sempre fui muito animado, tenho muita energia, isso é uma característica reconhecida nas pessoas que me agrada, assim. Mas eu fui me tornando até mais otimista conforme o tempo passou. Talvez aí eu vá na contramão um pouco, mas é um otimismo baseado em realidade, de conhecer que na vida do chão não passa, que reconhecer que os desafios estão aí, e você fala, bom, tá bom, dá para fazer, e a gente estabelece cenários, numa aposta, né, melhor cenário, pior cenário, e vamos com otimismo e com a alegria ali fazer os projetos de vida, não só de trabalho, né? Sim. Que a gente gosta. Muito bom. Quais são os hobbies, hein? Para recarregar as baterias. Cara, olha, eu gosto muito. A pandemia todo mundo ganhou um pouquinho de peso, menos você, né? Que só se fortaleceu que a gente acompanhou pelas redes. Médio. Tá. Mas antes, algo que eu tava fazendo que eu quero voltar a fazer cada vez mais, que é correr, que é a coisa que eu mais amo fazer, acho uma delícia, como esporte, descontração e tudo mais. É a corrida. Eu também tenho uma coisa que não é exatamente um hobby, mas um interesse por assuntos aleatórios, assim. Então, eu descubro um assunto ali, começo a me aprofundar e ficar entendendo. É a curiosidade. Curiosidade. Então, assim, sei lá, outro dia eu revi Apocalipse Now, e é um filme que eu adoro e que tem bastidores muito conturbados. Daí eu começo a ficar, assim, horas estudando aquilo, o que aconteceu. Você vai no Google e começa a YouTube, acho um livro e baixo no Kindle e vou atrás ali de tudo e vou longe naquela história. Até esgotar aquele tema e depois seu radar vai se aproximar de outra coisa. Exatamente. Então tem sempre um assunto aleatório aqui. Muito bom. Daniel, eu queria ir agora para uma reta final de dicas. Vamos ver se vem... A gente fez lá no episódio 13, mas vamos ver se agora vai vir algo diferente, que são 5 perguntas. Vamos ver o que vem. O que tem hoje de hábito do seu dia a dia nessa fase atual? Assim? De hábito de dia a dia, pelo menos uma longa caminhada todo dia. Eu reservo um tempo para isso. Assim. É um jeito de pensar, de dar uma refletida sobre as coisas. Acho importante escolher lugares diferentes da cidade para isso tal, e reservo um tempo para isso. Mesmo no dia a dia mais corrido, tento ter pelo menos 1 hora, mas às vezes até 2, assim, para uma caminhada longa. Eu não durmo muito, então assim, acordo cedo e vou para essa... Opa! Um livro que você recomenda e que, recente ou não? Não é nem tão recente, mas para jornalistas e para quem gosta... para jornalistas, para a turma da moda, para quem gosta de pensar em tendências e coisas bem feitas e pensadas, que eu acho que é isso que tem... o que mais me fascina na Vogue, na GQ, na Vanity Fair, que é você olhar para algo, para uma imagem e compor aquilo com muito cuidado e pensando em um monte de ideia. Tem um livro chamado The Vanity Fair Diaries, da Tina Brown, que comandou a Vanity Fair num momento fantástico, assim, fez a revista, revolucionou a revista tinha sido retomada, ela tinha sido interrompida por décadas pela Condé Nast, e voltou e ela não estava pegando, assim. E aí nos anos 80 convidaram a Tina Brown, que era muito jovem na época, e fez uma revolução na revista, com a relevância de cada imagem, de cada artigo. Pode parecer algo muito caro a mim, né? Claro que sou do mercado de revista, mas tem muitos insights ali para empreendedores, para pessoas, para artistas, para quem pensa em algo bem feito, né? Como que um calhamaço ali de 100, 200 páginas pode ser tão importante e pode ser tão influente como a Vanity Fair se tornou. Muito legal. E aí eu tava pensando aqui, né, que essa sessão de dicas, né, vindo do diretor de conteúdo da GQ, ela se torna mais relevante ainda. Então isso aqui vai virar corte, cada dica vai virar um corte isso aqui. Um podcast, um filme e uma série que você gostaria de recomendar. Pô, podcast eu recomendo o podcast de um amigo, pode, né? Pode. O Marcelo Nobel, que foi reitor da Unicamp, que é um físico com um viés de divulgação científica muito interessante, e ele entrevistou assim, de outros reitores e outros cientistas incríveis, ao Moreno Veloso, que também é físico, artistas da música, a Rita Lobo, da área de comida, né, de gastronomia, e são papos muito interessantes e muito diferentes.
Então, em meio a muitas conversas, as conversas ali no espaço recíproco, que até é uma piada com física que eu não entendo, né? É um trocadilho ali com o mundo da física, mas é um podcast fantástico, assim, são conversas muito interessantes. Ele traz o repertório dele para direcionar também a conversa? Também, é também. E legal. aí são perguntas muito diferentes, assim, e muitas vezes você tem, sei lá, vai entrevistar a Tabata Amaral, vai entrevistar o Leandro Carnal, e de uma maneira... sempre o papo vai para caminhos onde ninguém Que legal. visitou. É bom demais. Não, isso é legal, né? De entrevistar talvez as mesmas pessoas que outros podcasts mais mainstream entrevistam, mas trazendo um tipo de direcionamento e um conteúdo que nunca sairia daquela pessoa se a pessoa não tivesse aquele repertório para instigar, né? Perfeito. E aí você tem cruzamento sobre tempos de escola, tempos de universidade. Daí ele pergunta o que não está no seu currículo Lattes, pergunta o campus dos sonhos onde você gostaria de estudar. Áudio? Vai para algo de Só estudo. áudio? Áudio e grande parte dos episódios em vídeo também. Nossa, fiquei curioso. Eu vou procurar ainda hoje. Gostei da recomendação. Um filme. Não vou responder meus filmes preferidos. Vou responder um filme que eu assisti só recentemente, que é um clássico, que é O Crepúsculo dos Deuses. E fiquei muito impressionado de uma época de Hollywood em que o texto estava muito em primeiro plano. Então é um filme que cada diálogo ele é talhado ali com um cuidado que, sei lá, a Marvel faz para os efeitos especiais de um filme de hoje em dia. Sunset Boulevard, né, ou Crepúsculo dos Deuses. Fiquei impressionado, assim, é um filme que entrou imediatamente no meu top 5, assim. Muito legal. Não óbvio. Uma série que você gostaria de recomendar? Cara, eu sou uma das pessoas que ficou muito fascinada pelo filme A Rede Social, né? Quando teve, eu assisti, acho que é o filme que eu mais assisti na vida. E recentemente houve algumas séries desse universo da inovação contando bastidores muito mais picantes, né? E Super Pumped sobre a Uber, eu fiquei muito impressionado. É uma série que eu quero rever em breve, assim. As coisas tem histórias ali inacreditáveis. É engraçado, foram 3 séries quase que simultâneas que retratam o Vale do Silício e a cultura dos superfundadores, dos unicórnios, né? Então foi Super Pumped, que eu não assisti ainda, foi a única que eu não assisti, a We Crashed, do WeWork, né, da Apple TV+, e a The Dropout, que é a história da Theranos, né, da Elizabeth Holmes. São ótimos. E eu também adoro A Inventora, né, que também é sobre, que é o documentário da sobre HBO, a história da Theranos. Isso né? já é um documentário mockumentary. Legal. Que é fantástico. Mas quando eu vi o We Crashed, eu achei sensacional, fora de série, e fui ver Super Pumped imaginando que seria impossível ser melhor. E eu particularmente achei melhor, gostei muito. Agora, por exemplo, né, The Dropout, da Elizabeth Holmes, da Theranos, ela tá lá quase indo presa e tudo mais, que tá em fase final de julgamento. A We Crashed mostra a excentricidade do Adam Neumann, fundador do WeWork, mas ele tá de volta aí e acabou de levantar quase 200 milhões de dólares para a próxima startup dele, que é no mercado imobiliário, né, para transformar a forma como as pessoas moram, né, e ninguém sabe exatamente o que é, mas o Marc Andreessen, que é um dos fundadores da Andreessen Horowitz, um dos principais fundos de Venture Capital, fez o maior cheque da história do fundo dele para o Adam Neumann agora, recentemente, né. Então, quer dizer, por trás de, às vezes, uma história que parece talvez um fracasso, talvez a genialidade da pessoa se prova numa próxima geração da próxima empresa da pessoa, né? Perfeito, mas eu nem acho o We Crashed, por exemplo, tão maniqueísta como muita gente leu, sabe? Os valores, qualidades estão ali também. Tem muita loucura, mas o lance visionário, sim, a inteligência também está presente, né? Como em outros, o filme, por exemplo, do The Founder, né? Que eu fiz sobre o McDonald's. Tá ali assim, tem as sacanagens, mas tem também o brilhantismo. Com Michael Keaton, né? Exatamente. Acho esse filme também fora de série. Muito legal, muito legal. E um detalhe sobre essa questão, me parece muito assim, né? A gente tá no meio, talvez no começo ainda da história empresarial e profissional do cara, né? A gente tá pegando um pedaço, né? E mostrando aquela história toda que foi fantástica, né? Mas é igual olhar hoje a história do Steve Jobs, né? Se a gente pegasse lá, né, no final da década de 80 e mais né, a gente olharia a parte do fracasso dele. A história era outra, né? E depois veio o Pixar, depois veio, né, a fase nova da Apple e tudo mais, né? Então, a história vai dizer, né? Exatamente. Uma frase que vem na sua cabeça? Tem uma frase que tá na minha cabeça, que eu ouvi recentemente, que é:
uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco, e tem me feito pensar ali para cada projeto, para cada ideia, e mesmo na vida, né? A gente tem que olhar para cada parte ali e não deixar que se quebre facilmente, né? Tomar cuidado com as fragilidades. Nossa, isso é muito bom. Todo mundo pode se identificar com isso em algum ponto da vida, né? Daniel, cara, foi fantástico, assim, intenso, né? Eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro episódio 13, lá em outubro de 2020, a gente tava sofrendo porque tinha link, né? A gente tava numa live do Instagram, o link... e o presencial, para trocar ideia, é muito melhor. Né? Não, eu adorei ver o teu estúdio, que ele é todo diferente, uma qualidade muito acima da média. Então, parabéns pelo trabalho. Assim, sem conhecer os bastidores, eu sempre achei o conteúdo muito gostoso, o áudio muito bom, mas ver aqui como funciona foi bem interessante. E tá registrado aqui, né? Queria te agradecer, assim, a gente saiu muito do óbvio em muitas coisas que a gente conversou hoje. Eu te falei, né? 80% mais ou menos dos temas e dos convidados eu falo sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação, mundo digital e tal, publicidade e marketing. E quando eu pego os 20% para falar sobre outras coisas que eu gosto, né? É um prazer porque vem muita coisa, muito insight, muita coisa não óbvia, muito aprendizado. Queria te agradecer de verdade você ter dedicado esse tempo para a gente conversar. E para quem quiser interagir, quem quiser te procurar, quais redes você está mais ativo? LinkedIn e Instagram. São as redes ali. No Twitter eu fico mais de butuca ali. De escuta. Mais de escuta, assim, acompanhando as conversas. Mas eu também gosto muito de ver TikTok e tal, mas onde eu mais posto é especialmente no Instagram e no LinkedIn. E quem quiser ver o excepcional conteúdo da GQ, que plataformas? Todas, né? Quase, né? Pô, a gente joga nas 11, né? Mas assim, o Instagram, onde as novidades estão todas sempre ali. Tem o LinkedIn também, GQ Brasil Insights, que a gente pensa ali que naquela plataforma trazer insights de tendências, e não necessariamente de moda e estilo, mas de vários assuntos. E o site gq.globo.com.br, sempre presente, além de Instagram, YouTube, TikTok, estamos em todas. E pelo visto, vamos ficar acompanhando, porque eu tô curioso agora com as novidades, porque você deve estar uma fábrica de conteúdo lá, pelo que vem adiante, né? Porque é curioso, né? Tem que fazer um monte de formato e tudo mais, né? Sim, vou te contar lá, assim que desligar o REC aqui, eu conto pra você em primeira mão, e em breve nas redes da GQ todo mundo pode acompanhar. Daniel, obrigado de novo. Daqui a um tempo a gente faz um outro update para ver o que veio pela frente. Queria agradecer a audiência de todo mundo. A gente volta no próximo episódio e até lá.